Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está no curso de Licenciatura em Pedagogia EAD. E nesse episódio nós trataremos de Jornada de Legislação, episódio 2, da disciplina de Legislação Educacional. Eu sou a professora Anabela Barbosa e juntinhos estaremos trilhando essa jornada. Passarei minha audiodescrição. Eu sou mulher parda, de cabelos pretos, à altura do ombro, com 40 anos, tenho aproximadamente 1,64 m, estou trajando um vestido azul marinho de bolinhas brancas e ao fundo está a plotagem dos estúdios com os dizeres EAD mudando realidades. Meu sinal na comunidade de Libras é Anabela. Bom, não poderia ser diferente. Vou começar aí com a leitura de um trechinho do livro Estado Brasileiro e Democracia, discussões acerca de representação, porque nossa jornada de legislação educacional vai trabalhar com essas noções de direito, democracia, legislação. E lá diz assim: assim, o governo eleito é o responsável pela criação e aplicação das normas gerais e individuais da ordem social que constitui a comunidade. E quem elabora essas normas são os representantes que este povo elegeu. Para tanto, serve a ficção da representação, para que o povo possa, enquanto unidade de poder, determinar quem exerça a vontade e garantirá a consecução de seus interesses. Então, a partir dessa reflexão, a gente passa ao segundo episódio da Jornada de Legislação. Vamos acompanhar? No episódio anterior, nós discutimos a questão entre os conceitos iniciais, como o que é direito, o que é democracia, o que é legislação e como essas relações se estabelecem a partir do processo de representação de uma comunidade que issa um bem como valioso a condição de direito. E para que esse direito seja garantido, eles trabalham a legislação, eles elaboram a legislação que passa a garantir esse direito. E esse direito fundamenta essa legislação. Assim a gente continua. Vamos lá. Nós já tivemos aí a proposta didática, os conceitos e vamos trabalhar os princípios e a relação desses princípios entre direito, educação e legislação. Bom, a gente já viu a nossa proposta didática, a gente já viu o que é direito, como essas coisas se estabelecem, qual a relação entre direito, relações sociais, vontade coletiva e direitos individuais, que eles passam a fazer parte de uma Constituição e essa Constituição é o documento que vai subsidiar, ou seja, ela vai ser a norma que, ao mesmo tempo, parte do direito que é fundamental e fundamenta a garantia desse direito. Essa relação entre direito, democracia e Constituição se dá principalmente pelo processo das representações sociais. E nesse episódio 2, direito, educação e legislação. Portanto, a relação que se estabelece é: o direito nasce de algo que é considerado um bem valioso para uma comunidade. E aí esse bem valioso passa a ser considerado como direito de todos, dos indivíduos. E os outros devem respeitar esse bem, devem garantir esse bem. Para que isso aconteça numa estrutura social organizada, as pessoas dessa comunidade passam a elaborar normas, a elaborar estruturas normativas, estruturas legais, formas de ordenar a convivência social, o que nós chamamos de ordenamento jurídico ou sistema jurídico de um Estado, de um governo. Esse ordenamento jurídico é construído por pessoas dessa comunidade que são representadas
numa estrutura que a gente chama de democracia representativa, em que as pessoas participam das deliberações e das decisões do governo por meio de representação. Representação porque não tem como todos participarem do momento de decisão. Esse momento de decisão é praticado por alguns representantes, pessoas que são eleitas pela comunidade como um todo para representar a sua ideologia, a sua vontade, o seu interesse, a sua necessidade. E quando essas vontades, esses interesses, essas necessidades são representadas, elas são postas como ordem, como norma, como legislação, para que essa vontade seja garantida principalmente pela gestão, por aqueles que governam o Estado, governam a comunidade. Então, nas estruturas de Estados modernos, é mais ou menos a forma que se tem da organização social. E aí, essas representações, tanto mais têm a garantia dos seus direitos, quanto mais elas participarem. Tanto mais elas participarem, mais haverá na legislação os direitos que elas acreditam ser essenciais e políticas públicas e atividades de gestão governamental que permitam esses direitos serem garantidos. E é por isso que a gente vai ver essa relação agora. Bom, educação é igual a direito? Quase isso. Lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 26, né, da ONU, ela diz assim: todo ser humano tem direito à instrução. Então, dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, está no artigo 26 que a instrução, ou seja, a educação, é um direito humano. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. E o 3, os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada aos seus filhos. Então, dentro lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a instrução, ou seja, a educação, é um direito fundamental. É um direito... E olha que, na verdade, às vezes a legislação, ela trabalha até com termos coercitivos, como obrigatória, para que esse direito seja garantido. Porque, às vezes, a estrutura de Estado, ela não vai trabalhar para garantir aquele direito. Portanto, ou aquele governo, naquele momento histórico, não vai garantir esses direitos. E por isso que existe a legislação posta na Constituição, que é a norma fundamental, de acordo lá com Hans Kelsen, para que os direitos estejam sempre garantidos por aqueles que governam. Lembrando que os que governam foram eleitos pela comunidade. Bom, então a educação pode ser sinônimo de direito. Sim, a educação é direito. A educação é direito fundamental. Opa. E aí, enquanto direito, a gente tem na nossa Constituição o desmembramento desse direito à educação. Diz lá, o direito à educação se constitui como direito subjetivo explicitado pela Constituição Federal de 1988. Então, a Constituição Federal de 1988 foi promulgada em 1988 e é considerada uma Constituição, ou seja, um arcabouço legal, uma norma fundamental garantista, no sentido aí de
garantista pelo viés da teoria do direito, que ela garante os direitos, ela é baseada, sua estrutura, sua essência, seu princípio são os direitos fundamentais. Toda a estrutura normativa, jurídica, legal do Estado brasileiro está amparada, está ancorada nos direitos fundamentais. Todas as normativas, ou pelo menos elas deveriam existir, para que os direitos fundamentais fossem garantidos a todos que estão no Estado brasileiro, a todos que estão no Brasil, todos que têm direitos no Brasil, a todos que vivem no Brasil, ou seja, eu, você e todo mundo. Bom, e aí ela é direito subjetivo porque ela é um direito do ser humano. A Constituição Federal é a lei suprema de um país. É o documento que reúne as leis fundamentais de estruturação do Estado, a formação dos poderes, as formas de governo e direitos e deveres do cidadão de um país. Assim, todas as demais leis estão a ela subordinadas. Por isso, toda a legislação educacional deve estar em consonância com os princípios constitucionais. Então, recapitulando a pirâmide jurídica de Hans Kelsen, a Constituição é o topo da pirâmide. Dela enraiza todas as outras. Não tem nenhuma norma ou nenhuma regra que venha contrariar a Constituição. Se ela contrariar a Constituição, ela vai ser extirpada do sistema jurídico. Portanto, toda regra, toda norma, especialmente as educacionais, tem que estar alinhada à Constituição. E alinhada à Constituição significa alinhada à garantia dos direitos humanos. E um dos direitos humanos, previsto pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, é o direito à educação. Bom, e o que diz, então, a nossa Constituição enquanto norma? Lá na biblioteca virtual, você tem o livro da Margot Toledo, Direito Educacional, então você pode acessar e fazer a leitura. Recomendo a leitura na íntegra desse título, porque é o tema da nossa disciplina, né? Legislação, Direito Educacional, e como que se dá aquela pirâmide do Hans Kelsen agora para a legislação educacional. Eu tenho como topo a Constituição Federal de 1988. Então, promulgada pela Assembleia Constituinte, com assim, grande participação das representações sociais do Brasil. Abaixo da Constituição, ou seja, garantindo o direito à educação e normatizando esse direito, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB número 9394 de 96. Percebam que entre a Constituição e a edição da 93/94 foram alguns anos, né? De 88 para 96, quase 10 anos. E junto com a Lei de Diretrizes e Bases, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também rege várias práticas, várias garantias para a educação, previsto na Lei 8.069 de 90. Abaixo dessas duas leis existem as normas, que são as diretrizes. As diretrizes geralmente tematizam a matéria da educação. Então, por exemplo, as diretrizes curriculares para a educação básica são as DCNs, as diretrizes curriculares para o ensino médio, as diretrizes de organização e funcionamento do sistema educacional. Então, são diretrizes, é um arcabouço temático, consta nela os princípios de organização. Depois das diretrizes eu tenho os decretos, eles tematizam também a matéria da educação, e as resoluções. Então, elas vão tendo essa estrutura de pirâmide porque elas vão normatizando, elas vão regulando, partindo do geral, que é, por exemplo, o direito à educação, para processos mais específicos, como, por exemplo, uma orientação normativa sobre a forma de escolha do representante de turma, certo? Então, ela vai saindo do que é geral para o particular. E à medida que ela sai do que é geral para o particular, ela vai assumindo essas formas legislativas, essas formas de normas como decretos, resoluções, diretrizes, portarias, normativas, memorandos, instruções, entre outros, tá bom? Acompanha lá o material que está disponível na biblioteca virtual, tá? Bom, e aí eu tenho aqui, o que está previsto na Constituição Federal de 1988? Na Constituição Federal de 1988, eu tenho o artigo 6º,
Sim, e o artigo 6º, o que ele vai dizer? Bom, diz lá na Constituição, artigo 6º, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Portanto, na Constituição de 1988, as representações sociais, as representações coletivas, içaram a direito à educação. A educação como direito social, ou seja, como direito de todos, como direito não só do indivíduo, mas como o direito da coletividade. Então, posto no artigo 6º está o direito à educação. Esse é um dos primeiros textos em que a educação vai aparecer. Depois, na Constituição Federal, eu tenho o artigo... Opa! Vou fechar aqui. Eu tenho o artigo 205. No artigo 205, é o artigo que trata da educação. Ele vai tratar especificamente da educação. Então, o artigo 205 da Constituição Federal vai tratar sobre educação. É um artigo que, se você for fazer concurso público, tem que estar na cabeça, hein? E o que diz o artigo 5º? O artigo 205? Bom, ele inicia o capítulo da educação, tá bom? Ele começa, então, o capítulo 3 da educação, da cultura e do desporto. Na sua seção 1, ele vai trabalhar da educação. E lá, o 205 vai dizer: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Cara, é muita coisa, não é verdade? Olha, direito de todos. Então, todos os indivíduos, todos os seres que estão no Brasil têm direito à educação. Então, direito de todos. Não faz distinção de quem? De quem mora, de quem vive, de quem mudou, de quem passou, de quem está passando. É direito de todos. Todos que estão aqui têm direito à educação. Então, ele é um direito fundamental, ele é um direito social, é um direito do coletivo. Depois ele vai falar, é dever do Estado e da família. Portanto, o Estado, que é representado, ou seja, ele tem os representantes que são eleitos pela comunidade por meio de representação social, o Estado tem que garantir a educação. É dever do Estado. É por isso que a Constituição issa como direito social, porque o Estado tem que garantir que todos tenham acesso à educação. Também da família. Não é uma obrigação só do Estado, é uma obrigação da família, é uma ação articulada. A família tem que conduzir a criança ao processo de educação. E será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o quê? Aqui nós temos um dos princípios da educação, o desenvolvimento da pessoa. Portanto, é considerado pessoa. A gente tem que considerar o desenvolvimento da pessoa, independente das condições dessa pessoa. Então, das diferenças que existem entre as pessoas. O seu desenvolvimento, cada desenvolvimento deve ser, a educação deve se basear no desenvolvimento dessa pessoa. Então, cada pessoa, enquanto ser único e distinto, tem um processo de desenvolvimento. E esse processo de desenvolvimento deve ser observado pelo sistema educacional. Portanto, é desenvolvimento da pessoa o primeiro princípio que a gente tem dentro da Constituição para a educação. Sua preparação para o exercício da cidadania. E aí, o que é cidadania? Cidadania é o mesmo que representação? Cidadania é o mesmo que democracia? Cidadania o que é cidadania? Bom, cidadania se distingue um pouco de democracia. Quando eu falo que eu sou uma cidadã, nós somos cidadãos, significa que nós temos participação. Nós temos participação política. Eu participo das atividades do Estado. Eu participo do processo de gestão do meu Estado, do meu governo, da minha nação. A cidadania significa que eu tenho direitos e tenho deveres, certo? Aqueles direitos que são garantidos e os deveres que devem ser
observados para que a convivência social seja pacífica, seja ordeira, e tenha todos o mesmo acesso àqueles bens valorosos para aquela comunidade. Então, cidadania, ela está nessa relação de que eu participo da convivência social enquanto eu participo ativamente, enquanto sujeito de direitos e enquanto pessoa que tem obrigação de cumprir os deveres para a convivência. E por último, mas não menos importante, a qualificação para o trabalho. O que a qualificação para o trabalho traz quando está no bojo do artigo 5º, que é o título da educação dentro da Constituição Federal? Esse princípio significa que a nossa estrutura social prima que a educação deve preparar para o mercado, deve preparar a pessoa para participar da vida econômica da nação, do governo, do local, da região. Então, não é apenas uma preparação de existência, é uma preparação com fins de ingresso, de participação no mercado, com fins de movimentar a economia. Essa qualificação para o trabalho implica que o sistema educacional vai ter que ser organizado de modo que as pessoas que participem dele tenham, à medida que se tornem adultos, a capacidade de atuar nesse sistema econômico, participando de forma qualificada, participando dessa forma qualificada, organizada pelo sistema educacional, certo? Então, eu participo do sistema econômico de modo ativo, à medida que eu sou qualificado para essa participação profissional pelo sistema educacional. Portanto, o sistema educacional tem no seu bojo a qualificação para o trabalho, de modo que a gente vai ver os sistemas, a progressão do sistema vai conduzindo a pessoa, o sujeito, para ser formado do ponto de vista profissional para que ele atue na estrutura econômica da região, da localidade, do estado, enfim, do meio onde ele está inserido. Esses são os princípios da educação previstos lá no capítulo 3, ou seja, no artigo 205, que é o artigo que trata da Constituição, dentro da Constituição, que trata da educação. Na sequência, eu vou ter a Constituição Federal, o artigo 206. E aí, você já leu o artigo 206? Você sabe o que o artigo 206 trata? Você nunca leu? Você não sabe, você não faz ideia. Mas se você não sabe, você vai saber agora, porque o 206 é muito importante. O que trata o 206? Olha só, o 206 vai tratar dos princípios, é o tema da nossa aula, os princípios básicos de como o ensino será ministrado. E por isso eu convido você a acessar lá a Constituição. A Constituição, a gente vou rolar a página aqui, tá bom? Então, artigo 206, porque como acesso ao link, vai dar um efeito zoom de rolagem, bem lá para baixo, então não tem problema, porque o 206, ele é um dos artigos mais importantes da Constituição Federal para a educação. No 206, ele vai falar sobre o quê? No 206, ele vai trabalhar esses princípios. A nossa Constituição é bem grande, né? Só para vocês verem como que ela é comprida, extensiva, prolixa. Ela é prolixa no intuito de que, se tiver posto, ou seja, positivado o direito, vai ter garantia de que ele seja executado. Não é bem assim, né? Mas, como a gente tem essa fé, essa crença de que se tiver na Constituição a gente vai ter a garantia, vamos trabalhar para que na Constituição tenha as representações dos nossos direitos. 166, onde está esse artigo 206? Chegamos lá, deixa eu ver. Não, da saúde, quase chegando. Isso, 206, olha lá. Na Constituição tá bonitinho assim, ó. O 205 lá que a gente leu e aqui o 206. Sim, ele maravilhoso, 206, um dos mais importantes artigos para a educação. E chegamos. Pois é, só lá no 206 que a educação
está trabalhada. A gente pode perceber daí a importância que a educação tem, ou refletir sobre a importância que ela tem no nosso estado, não é verdade? Mas diz lá no artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 1, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Percebam que a norma, ela diz o quê? Igualdade de condições. Então, ela já está no seu bojo a ideia de que nós somos diferentes. Os seres são diferentes, as pessoas são diferentes. O que é preciso garantir é a igualdade de acesso. Então, independente, quem é negro, quem é pardo, quem é branco, quem é alto, quem é baixo, quem tem uma crença religiosa, quem não tem, quem é agnóstico, independente disso, o que tem que ser garantido é o acesso. Então, a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Esse é um dos primeiros princípios do ensino. Princípio 2, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. A liberdade, que é outro princípio, que é outro direito fundamental que está lá dentro dos direitos fundamentais da Declaração dos Direitos Humanos, liberdade em sentido lato, aqui ela vem restrita à educação, mas restrita no sentido de garantir que a educação ela é livre, nós somos livres para aprender de diferentes formas, diferentes tempos, em diferentes espaços. Essa liberdade permite que os sistemas educacionais possam organizar diferentes estruturas de aprendizagem, diferentes estruturas de funcionamento para o sistema de aprendizagem, para o sistema de ensino. E aí ela é completada pelo inciso 3, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Perfeito, né? Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Portanto, a liberdade é complementada por essa garantia de que as instituições, o ensino, ele não vai ser ditado pelo governo, ele não vai ser induzido, ele não vai ser ideologizado pelo governo. O governo, ele dá os parâmetros, a estrutura educacional, especialmente a pública e a privada. Então, independente se é pública ou privada, ela vai ter a liberdade de abordar a concepção pedagógica que ela acredita. Então, se ela acredita que o ensino trará tanto mais qualidade ou terá tanto mais qualidade se for numa perspectiva montessoriana, se for numa perspectiva de Vygotsky, se for na linha de Paulo Freire, ela é livre para escolher a concepção pedagógica dela. Ela é livre para traçar os parâmetros e a forma de atuar da sua unidade de ensino ou do seu sistema educacional, tá bom? Quando eu falo sistema educacional, não estou falando aqui especificamente do sistema educacional enquanto sistema nacional, mas do sistema educacional de cada entidade, tá? Enquanto sistema educacional, ele deve se pautar por esses princípios. O sistema educacional do Brasil, o sistema educacional brasileiro, deve se pautar por esses princípios. Então, eu tenho uma escola, por exemplo, da rede estadual, que ela pode se basear na perspectiva de Piaget e outra que vai se basear na perspectiva do Vygotsky, ou da Montessori, ou de outros, vários outros teóricos da educação. Isso vai, John Dewey, isso é independente, isso é livre, esse pluralismo de ideias é livre. Então, mesmo dentro da rede e, de fato, dentro da rede, vai poder ter essa liberdade. O inciso 4, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Bom, você que é novinho assim, tipo eu, só trava na beleza, você que é aqui da juventude, talvez não tenha passado por isso, mas com certeza aí seus pais, seus avós, ou tios, ou algum parente, ou algum conhecido um pouquinho mais antigo, digamos assim, um pouquinho mais das antigas, vai lembrar que a educação não era pública e, portanto, não era gratuita. Só cabia a poucos acessavam a educação, poucos podiam ser instruídos,
pouco podiam ter acesso aos livros, aos documentos, à história, né, a fazer parte, a ser cidadão. Então, antes de 1988, a gente vai ver a história aí um pouquinho da legislação, né? Nós temos várias leis de diretrizes e base, mas antes da Constituição de 88, a grande parte dos sistemas de ensino, eles eram particulares e eles eram pagos. Então, poucas pessoas tinham acesso, ou seja, só as pessoas que tinham poder aquisitivo e tinham condições de pagar o ensino para os seus filhos ou para aqueles, né, sobre os quais eles tinham a guarda. Então, a partir efetivamente de 1988, a educação é pública e gratuita nos estabelecimentos oficiais. Então, é um dever do Estado garantir a oferta de espaços, instituições dentro do Sistema Nacional de Educação gratuito para que as pessoas tenham acesso. Bom, e o quinto, a valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei os planos de carreira. Dentro da Constituição, que é a norma fundamental do Estado brasileiro, a valorização do professor é um elemento essencial, é um princípio e ele rege todas as outras normas. Então, todas as outras normas que sobrevierem vão ter como base essa garantia, essa valorização do professor enquanto, né, e dos profissionais da educação. Perceba, não é professor que o termo fala. A legislação, a Constituição vai tratar profissionais da educação escolar. Porque para essa concepção, ou seja, o que está por baixo, né? Qual é o princípio que está por baixo, subliminar aí? De que todos que estão envolvidos no processo educativo são profissionais da educação. Todos eles participam e colaboram do processo educativo. Portanto, não é só o professor, mas sim o professor e toda essa comunidade escolar. O inciso 6 vai trabalhar a gestão democrática do ensino público na forma da lei. Então, obrigatoriamente, as escolas municipais, estaduais, as escolas públicas, elas são regidas pelo direito da gestão democrática. Ao que os gestores das instituições de ensino devem ser eleitos democraticamente, ou seja, eles são representantes da vontade daquela comunidade. Portanto, eles representam o valor ou a ideia ou os preceitos ou os princípios que aquela comunidade escolher. Portanto, é democrático, é voto, é eleição. Tem que ser processos democráticos, não são processos de indicação. O inciso 7, a garantia de padrão de qualidade. A gente vai discutir o que é qualidade, né? O que significa qualidade. Como é que você garante um padrão de qualidade? Primeiro você tem que saber o que é qualidade. É outro assunto, é outro termo que a gente vai construir ao longo dessa jornada. Então, qualidade. O que é uma educação de qualidade? Quais são os elementos que indicam que a educação foi ofertada com qualidade? O que é qualidade para você? Esse livro é de boa qualidade, esse vestido é de boa qualidade, essa educação é de boa qualidade. A princípio, os princípios que garantem a qualidade são justamente esses que nós estamos declarando aqui. A liberdade de concepções pedagógicas, o pluralismo de ideias, a gratuidade do ensino. Então, esses elementos, eles são fundantes da qualidade da educação. Mas a gente vai explorar melhor esse termo qualidade. O inciso 8, o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal. Portanto, enquanto lei federal é uma lei direta e saída da Constituição diretamente. E essa lei, ela é federal porque ela vai atingir a todo o Estado. Todo o Estado, estou dizendo, todos os órgãos que compõem a federação. Estados, municípios, distritos, né? Então, instituições federais, estaduais, municipais, distritais, toda a estrutura vai se basear por essa lei federal. E esse piso salarial vai ser posto pela lei federal. Portanto, nenhum outro ente federado poderá, por exemplo, pagar menos do que o definido no piso salarial
para os profissionais da educação. É uma ordem cogente, é imperativa. O inciso 9, a garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Bom, esse inciso 9, né? A garantia da aprendizagem ao longo da vida. A ideia que está por trás, subliminar nesse princípio de educação para a vida, de educação para aprender a aprender, educação de aprender a ser, aprender a conviver, né? Que são pilares dos 7 saberes necessários para a educação do futuro, né? Do Edgar Morin. Então, assim, os 7 saberes necessários da educação são inspirados e a Constituição se inspira por esses direitos fundamentais, que é a convivência. Então, recapitulando, são 4 pilares: aprender a aprender, aprender a conviver, aprender a ser e aprender a fazer. São os pilares para a educação ao longo da vida. Ou seja, para que eu continuamente esteja em processo de aprendizagem, em processo de construção, em processo de interação com o meio social. E o parágrafo único que encerra o 206 diz: a lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais. Essa foi a emenda de 2006, então a gente tem aí os elementos da Constituição do 206. Bom, continuando aqui, a gente vai ter o 207. O 207, só para a gente fazer alusão aqui à Constituição e não sair aqui do link, né? Ele vai tratar das universidades, né, que gozam de autonomia didático-científica, e ele vai trabalhar a ideia no 208, que é o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de quê? O 208 muito nos interessa, né, porque ele vai trabalhar a estrutura e organização do sistema educacional brasileiro. Ele vai dizer que o quê? A educação, a educação básica é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Ou seja, aqui começa, no 208, começa o contorno, a estrutura, a organização do sistema educacional brasileiro. Como que ele é organizado, como ele é dividido e como que ele funciona. Então, o funcionamento, a estrutura, quantos anos, quais são as divisões, está a partir do 208 da Constituição Federal. Então, a primeira coisa é que a educação é básica e gratuita e obrigatória. Então, a partir dos 4 anos, a criança tem que estar na escola. Depois, no inciso 2, ele vai dizer o quê? Ela é progressiva a universalização do ensino médio gratuito. Ainda, né? Se estivéssemos em um estado totalmente desenvolvido, com todos os direitos garantidos, não haveria necessidade desse inciso 2. Mas como estamos ainda num processo de desenvolvimento, nós não temos essas garantias a todos, a Constituição exigiu que os governos que passassem pela administração do Brasil pudessem trabalhar no sentido de que isso fosse ampliado. E por isso que é assim, progressiva universalização, porque grande parte da população não tem acesso ao ensino médio. Grande parte da população brasileira, às vezes, nem termina o ensino fundamental, às vezes nem acessa a educação. Então, por isso que a Constituição prevê como a parte da forma de organização garantir a universalização do ensino médio. O inciso 3, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Depois eu tenho o inciso 4, educação infantil em creche e pré-escola, às crianças até 5 anos de idade. O inciso 5, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. O inciso 6, oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando. E o inciso 7, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de
materiais didáticos escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Percebam, né? Percebam aqui, nesses últimos 2 incisos eu tenho que o Estado, ele vai garantir o direito à educação por meio de algumas políticas públicas. Pois é, aqui para eu garantir o direito à educação, o Estado obriga os governantes ou o governo daquele período a ofertar condições mínimas para a educação. Quais seriam essas condições mínimas? O material didático, então daí vem a Política Nacional do Livro Didático, né, o Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, a alimentação escolar, então essa garantia é recente, né, esse daqui ele foi colocado pela Emenda Constitucional 59 de 2009, então é uma exigência recente da Constituição, e aí esses elementos como o material escolar, ou seja, o livro didático, a alimentação, a saúde, são formas que a Constituição entende para que os governos garantam o acesso e o direito à educação. Porque, historicamente, as pessoas que não estão alimentadas ou que acessam a educação não têm condições de adquirir os materiais, de se alimentar. E, por isso, a educação, por meio de políticas públicas, vai dar condições para que permaneça na escola. E atendimento é engraçado, não, engraçado não é, né? Mas assim, o inciso 6, né, oferta de ensino noturno regular. Se vocês realizarem uma pesquisa, eu faço esse convite para vocês, realizem uma pesquisa aí nos sites oficiais de outros países, Suíça, Japão, Noruega, Finlândia, Austrália. Vamos ver se vocês acham ensino noturno. Ensino noturno regular adequado às condições do educando. A grande parte dos países desenvolvidos não há ensino noturno, do ponto de vista que é um ensino para quem trabalha. Porque na grande parte dos países desenvolvidos, o ensino regular ele é oferecido e garantido dentro das idades parametrais, digamos assim, dentro do que o sistema educacional entende como é o percurso mínimo para o processo de aprendizagem básica. Então, não há, por exemplo, educação de jovens e adultos em vários países desenvolvidos, nem há ensino noturno, porque as pessoas não trabalham enquanto estudam, as pessoas estudam, depois elas trabalham. Fica aí a reflexão. E para encerrar o 208, o acesso, né, parágrafo 1º, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Olha aqui o direito sendo coercitivo. E terceiro, compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazendo-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Portanto, né, todos esses... olha como a Constituição ela chega a ser prolixa para que o direito seja garantido. Ela fala até de fazer a chamada escolar, ou seja, de que deve ser feito um chamamento público para que essas crianças, essas pessoas, elas tenham a garantia de acesso à educação. Então, esses são os princípios que regem a educação, né? Existem os outros artigos, nós vamos discutir esses outros artigos com detalhes, e aí, dentre eles, o 209, o 210, o 211, o 212 e o Plano Nacional de Educação. Vamos ver se eu consigo voltar aqui para a nossa apresentação. Vimos o artigo 206 e ainda nós temos mais um detalhe aqui que vimos no 208, a estrutura e a organização do ensino. Bom, e aqui a nossa próxima etapa é partindo justamente do 208, que ele vai tratar da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Essa estrutura
de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, ela vai estar organizada na LDB, tá? Ela vai ser regulada pela LDB. Mas aqui a gente tem esse quadro, que é um quadro disponível pela BNCC, no site da BNCC, do Ministério da Educação, e a gente tem como que é organizado o sistema educacional brasileiro. Então, nós temos 3 grandes etapas da educação básica, que é a educação infantil, onde são, olha só que interessante, o que está dito aqui no nessa imagem posta pela BNCC. A educação infantil é os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Olha a palavra direito aparecendo aí de novo, né? A educação infantil, a gente tem o ensino fundamental, que vai primar por áreas de conhecimento, vai se organizar com competências específicas da área, vai estar organizado por componentes curriculares e vai estar ancorado nas competências específicas desses componentes, que vão estar divididos em anos iniciais e anos finais, certo? Aqui a educação infantil vai estar aí para os bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, as crianças bem pequenas de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, as crianças pequenas, que é de 4 anos a 5 anos a 11 meses. Então, a educação infantil, creche e pré-escola, é nesse período de 0 a 5 anos e 11 meses. A partir dessa idade, o sistema se organiza para o ensino fundamental. O ensino fundamental dividido aí em 2 fases, os anos iniciais e os anos finais. Os anos iniciais sendo o 1º, o 2º, o 3º, o 4º e o 5º ano. E os anos finais, acrescido recentemente o 9º ano, então são o 6º, 7º, o 8º e o 9º ano do ensino fundamental. Vai trabalhar por unidades temáticas com objetos de conhecimento e habilidades. Dessa etapa participaram o ensino médio, que visa, inicia a preparação para o trabalho, e no ensino médio eu tenho áreas de conhecimento, competências específicas de áreas, especialmente das áreas de língua portuguesa e matemática, e o desenvolvimento das habilidades, tá? Então essa é a estrutura geral do sistema educacional brasileiro, que a gente vai conhecer a partir da próxima trilha, que é a trilha Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB A 9394 de 1996. Bom, então nessa estrutura aqui, nesse episódio, a gente ainda tem algumas recomendações. Uma delas está lá no nosso ambiente virtual, tá? Vocês podem assistir, tá aqui disponível, é só para fazer o lembrete, né? Na apresentação que vocês têm acesso no ambiente virtual, ela está disponível, e no H5P também. Então, é um vídeo sobre gestão democrática na educação, que ele vai apresentar como que é a estrutura. Acesse e confira. E depois, os níveis e modalidades. Também é uma externa, um vídeo produzido aqui pelos estúdios do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte, sobre a forma e os níveis e modalidades. Quais são os níveis e modalidades? Os níveis são esses, né? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação superior. E depois as modalidades, que a gente vai ver a sua estrutura dentro da LDB. A LDB, que é a legislação que regula os princípios e as garantias da educação e a estrutura e organização da educação brasileira. Bom, e como dica para leitura, a gente tem o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, ele vai prever, ele é uma política pública de complementação da Constituição e da LDB. Ele é de 2014 e ele é decenal, né? Ele é uma proposta decenal. O que o PNLD vai tratar? Ele tem uma duração decenal, certo? Então, aqui só para a gente recapitular. Ele tem uma duração decenal e o objetivo dele é articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir as diretrizes, os objetivos, as metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades. Portanto, o Plano Nacional de Educação que está vigindo é de 2014 a 2024 e ele tem 20 metas.
20 metas para uma política pública que visa garantir o direito à educação previsto lá na Constituição, içado a direito fundamental pela representação social da coletividade. Ai, nossa, será que a gente consegue resumir tudo e interligar? Acho que sim. Então, vamos estudar também com mais detalhes o Plano Nacional de Educação e conhecer as 20 metas do plano. Ou seja, como que ela se estrutura, quais foram as políticas públicas que o plano dá aso ou tenta promover para que esse acesso à educação seja garantido. E isso vai estar nos próximos episódios, nas nossas interações. Então, aqui a gente encerra o episódio 2, Princípios de Legislação Educacional, na nossa jornada de legislação para a educação do curso de Licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. Espero aí que tenha criado várias divagações e que vocês acessem o material para fazer o aprofundamento dos estudos. Até a próxima, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.